bem-vindos à quarta aula da nossa oficina de podcast. Vocês chegaram à etapa final, a distribuição. Hoje eu vou apresentar algumas plataformas para vocês subirem o arquivo final. Vamos ver, antes de começar, como a gente pode converter o nosso áudio que a gente exportou em Wave para MP3, porque vai ser um arquivo um pouco menos pesado e vai ser mais fácil da gente fazer a distribuição no Spotify e no YouTube. A gente vai entrar ali no Google e vamos pesquisar converter Wave para MP3. Simples assim. Eu escolhi esse site e a gente seleciona o nosso arquivo. Sempre propaganda. Pronto, agora a gente está upando. E é isso. Converter. A gente converte rapidinho, clica em download e ele foi baixado. Agora a gente tem a versão do nosso podcast com a versão MP3, que vai ser o que a gente vai postar lá no Spotify. Antes da gente partir para as plataformas, a gente precisa ter algumas coisas prontas no nosso celular. Primeiro é o arquivo de áudio do episódio, no formato MP3. Outra coisa é uma imagem de capa do seu podcast. Ela precisa ser quadrada, por exemplo, 1400 por 1400 pixels. Pode ser feita no Canva, que é gratuito. Daqui a pouquinho eu também vou mostrar para vocês como a gente pode fazer isso. Essa imagem ela vai representar o seu programa nas plataformas. Outra coisa é uma descrição curta do seu podcast. Umas 3 a 5 linhas, explicando do que se trata o programa. Escreva antes no bloco de notas do celular para facilitar na hora de preencher os formulários. E por último, uma conta de e-mail. Você vai precisar fazer cadastro nas plataformas. Se não tiver e-mail, o Gmail é gratuito e funciona para tudo isso. A gente vai começar pelo Spotify, que é a plataforma de podcast mais usada no Brasil. Para publicar, você vai usar o site ou app chamado Spotify for Creators. Passo 1. Abra o navegador do celular e acesse podcasters.spotify.com. Você também pode pesquisar Spotify for Creators na Play Store ou App Store e baixar o app. Os dois funcionam. O segundo passo é fazer o login com a sua conta do Spotify. Se não tiver conta, clique em cadastrar-se. É gratuito e não precisa de cartão. Até com uma conta que não é premium do Spotify, você consegue fazer o upload do seu podcast. Ao entrar pela primeira vez, a gente vai ver para publicar o nosso programa. Eu já estava fazendo um teste, então tem aí um testezinho. Mas é só adicionar um novo programa e quero começar um novo programa. Vai ser bem simples e intuitivo. A gente envia a imagem do programa, que é aquela que a gente fez no Canva. Conclui. Agora a gente vai adicionar o nome do nosso programa, que é o podcast da Manu. A descrição que nós salvamos. O nome do criador, a categoria que você vai escolher. Eu escolhi como se faz. E o idioma, que é o português Brasil. Pronto, foi criado. Agora a gente vai adicionar um episódio, que é só clicar publicar o episódio, selecionar um arquivo, que é aquele MP3 que a gente aprendeu a converter. E vamos enviar. Aqui a gente coloca o título do episódio. Episódio 1. Alimentação saudável. Adicionar a descrição desse episódio. Aquela descrição anterior que a gente adicionou era a descrição do podcast como um todo. Esse é do episódio. Aí que eu vou falar que eu discuto alimentação saudável, de sua importância. É isso. Agora ele vai ficar processando por um tempo, mas ele vai ser enviado. Depois que ele termina de processar, é só clicar em salvar. Que aí a gente vai ter acesso à publicação desse episódio. Salvou. E agora, o nosso podcast, ele foi enviado, agora a gente só falta publicar. Ele tá ali, o arquivo bonitinho. E a gente vai publicar. Pronto. Ele foi publicado, porém, por algumas horas ele ainda não vai aparecer no Spotify. Ele tem esse tempo de demora, tanto que eu entro aí no Spotify e ele vai me falar que não,
Não existe ainda, mas logo ele vai aparecer. Você pode também programar a publicação do seu episódio para um dia e uma hora que você preferir. Mas é basicamente isso, o Spotify é bem simples. Outra parte importante é que o YouTube, ele não aceita que poste apenas áudio. Então, a gente vai ter que transformar esse áudio em um vídeo. Para isso, eu vou usar o InShot hoje. Vocês podem usar o CapCut, mas eu escolhi o InShot. A gente vai abrir, criar um novo vídeo, escolher a foto que a gente criou para o nosso podcast. Tá ali. E agora a gente vai adicionar o áudio. Só clicar em áudio. E a gente escolhe o que a gente vai utilizar. A gente tem que deixar a imagem do tamanho do áudio, que é aquela linhazinha roxa ali embaixo. Porque senão o vídeo para. Ele tem que estar do tamanho do áudio. Aí, cheguei ali no final. E é isso. Agora eu vou clicar em exportar, lá em cima. Eu vou escolher uma qualidade menor, porque o vídeo não está importando nesse momento, é só o áudio. Então, tá tudo bem ser 720. Agora a gente tá convertendo o vídeo. E é isso. Agora ele tá salvo na nossa galeria. Agora a gente vai postar no YouTube. É no aplicativo normal. A gente entra na nossa conta, clica no mais ali embaixo e adiciona o vídeo que a gente acabou de fazer. É bem simples. A gente avança. Como o meu teste ele é bem pequeno, ele tem 1 minuto e pouco, o YouTube já assume que é um shorts. Mas como o de vocês será maior, acredito eu, ele vai ser upado como um vídeo normal. A gente adiciona a descrição, a gente coloca o título, e é isso. E ele é postado no seu canal, bem rapidinho. E vocês, eu recomendo criar, né, um novo canal, especialmente para o podcast. Para ficar bem bonitinho, aí vocês colocam a cara. O meu que tá lindo assim, mas o de vocês pode ficar bem bonitinho. E foi isso. Foi enviado. Tá lá bonitinho no canal de vocês. De vocês estará diferente, mas é o mesmo processo. Agora é o momento de algumas dicas extras. A primeira dica é de como fazer a capa do seu podcast. Vou deixar aqui um vídeo bem legal sobre esse tema. Se você já começou o seu podcast e só falta deixar as capas cada vez mais bonitas, esse vídeo é para você. Eu sou o Tony, designer e publicitário, e você vai aprender nesse vídeo da Escola de Posts a criar uma capa para o seu podcast usando apenas o celular. Existem vários caminhos para você pensar em qual tipo de capa será melhor para o seu conteúdo. O visual da capa não vai fazer mágica por você, mas ajuda muito a chamar atenção em uma lista enorme e cada vez maior de opções de programas para ouvir. O caminho que eu vou te mostrar aqui é o que leva as pessoas para um aplicativo de música, ou seja, músicas. Abre o seu aplicativo predileto aí e dá uma olhada nas músicas mais ouvidas do Brasil. Essa foi a lista que apareceu para mim. E presta atenção no que todas as capas têm em comum. 1. As cores chamativas, um contraste forte nas informações que estão ali. 2. Tem pessoas em destaque geralmente bem vestidas. 3. Uma plateia para dar a sensação de grandeza. E 4. A marca do cantor, do grupo ou da banda, com o mesmo destaque que tem o fundo, as cores, até mesmo o nome da música também aparece ali com o mesmo destaque. E são essas informações, é isso que você vai pegar e vai adaptar para a sua capa. Aqui, como exemplo, eu vou criar uma capa como se eu estivesse criando um podcast sobre design. O nome será ABC do Design. A partir daqui, o que nós vamos colocar na capa? O que ela vai ter? Uma cor chamativa, um contraste forte e uma informação em destaque, que vai poder ser a foto, o nome ou os dois. E para fazer essa capa, nós vamos usar 3 aplicativos. O Snapseed, que é para edição de imagens, o Adobe Photoshop Mix, que é para recortar o fundo das letras com a maior precisão possível, e o GoDaddy Studio, que é para a criação do design em si. A gente vai fazer tudo isso pelo celular e agora eu vou te mostrar ali como vai ficar. Abro o Snapseed, seleciono a imagem que está salva no meu celular, faço um ajuste de HDR para ela ficar com um efeito mais dramático. Agora coloco um efeito de granulado para ficar com um aspecto ainda mais bacana. Regulo o nível, salvo como cópia, está no meu celular, tá ali. Levo para o GoDaddy Studio, crio no formato de post, posiciono a imagem, agora eu vou recortar as letras. No Adobe Photoshop Mix, está ali cortado, selecionado, pego a ferramenta de remoção,
vou para o modo alto e faço o corte ponto a ponto dos fundos do jeito que eu preciso. Faço os ajustes de cor, de saturação, até que fique perfeito. Gostei dessa forma. Faço mais um ajuste fino, salvo na galeria, volto para o Goldera Studio, coloco lá. Ajusto para ver a opacidade, faço uma cópia. Vou mudar a opacidade para criar um efeito dramático. Mudo a mesclagem também. Gosto assim. Agora eu vou deletar aquele cantinho que não deveria aparecer. Beleza. Agora eu vou jogar uma cor de contraste. Vou pegar aquele rosa mais escuro, pego um quadrado, seleciono a cor, arrasto ele para o tamanho certo, mudo a mesclagem para ver qual efeito vai ficar mais legal. Gostei desse. Faço uma cópia, coloco na cor preta, mudo a opacidade para normal, ajeito a tonalidade, vou apagar porque eu só quero que essa parte preta fique cobrindo um pedacinho do ABC. Posiciono ali, vejo se tem outra opção de mesclagem que fica legal, mas essa foi a que ficou melhor. Deixo mais para baixo para não me atrapalhar, mudo a ordem, duplico para ver se fica mais legal, mais escuro, mas não ficou tão legal assim. Deleto e agora vou para o texto. Escrevi ali do design, vou procurar uma fonte display. Gostei dessa opção e agora eu vou ajustar ela. Caixa alta, um espaçamento maior e um tamanho menor para ela ficar bem posicionadinha para combinar com a palavra ABC. Abaixo um pouco mais o termo ABC. Gostei dele nessa posição. Vou subir a foto para eu conseguir mostrar o computador um pouco mais. Vou jogar mais um ABC para deixar mais colorido, mais estiloso e fechou. Uma segunda alternativa é deixar a cor em destaque ao invés da foto da moça. Faço as alterações de filtro na foto, coloco ela em preto e branco. Vou jogar mais uma camada, que é um papel, para criar um efeito mais bacana, que é uma textura que vai aparecer na imagem. Posiciono o filtro, ajeito mesclagem da cor, posiciono as informações mais um pouco e salvei. Tranquilo, né? Reparou que com as ferramentas certas, você faz tudo o que você precisa com qualidade. Dos 3 aplicativos que nós usamos nesse vídeo, apenas o Goldera Studio abre também no computador, ou seja, você pode começar esse trabalho pelo celular e pode finalizar pelo computador, caso precise. Do contrário, 100% do seu material pode ser feito por ali. Interessante, né? Espero que te ajude. E lembre-se, é importante que você mantenha uma identidade visual única em todos os canais. Isso é fundamental para construir o seu podcast. Essa uniformidade cria o que chamamos de reconhecimento de marca. Quando o ouvinte encontra o mesmo design em todos os lugares, ele identifica instantaneamente que aquele é o mesmo programa, o que transmite profissionalismo e ajuda a fixar o nome do seu projeto na mente do público. Após clicar em publicar, o conteúdo pode levar algumas horas para aparecer disponível nas buscas das plataformas. Não se preocupe se o resultado não for imediato. Trate o processo com paciência e dê tempo ao tempo para que os sistemas façam a indexação. Além disso, o impulso inicial para o algoritmo depende de você. Ao compartilhar o link do seu episódio com amigos, familiares e redes sociais, você sinaliza para as plataformas que o seu conteúdo é relevante, o que ajuda a aumentar o alcance orgânico do seu trabalho. Que bom! Vocês chegaram ao final do nosso processo. Vocês escreveram um roteiro, gravaram, editaram e agora vão distribuir o seu podcast. Tudo isso usando o celular. Agora a sua tarefa é fazer a distribuição desse podcast. Boa sorte!